Olá, bom dia. Como vai você? Como vai sua família? Esperamos que esteja muito bem e temos orado, pedido a Deus para que isso possa acontecer. Esse é o primeiro Falando ao Coração de 2023. Estamos de férias, mas o Falando ao Coração não pode parar. E estamos com novidades, né? Como a gente falou para você, a primeira delas é o nosso horário e o nosso dia. Nós mudamos para que possamos alcançar mais pessoas. Então nós estamos domingo a partir das 13 horas e então nós queremos e esperamos que você seja beneficiado com isso. A outra mudança maravilhosa é a inserção ou a união que nós estamos fazendo aí com Histórias de Vida, com a minha amiga e minha irmã Anaíra Emília. E nós temos aí um recadinho para você, dá uma olhadinha aí. E as novidades chegaram, não é isso, pastor Lê? Exatamente. É para nós um grande privilégio, né? Nós, no Falando ao Coração, estamos nos unindo. Sim, com o Falando ao Coração e Histórias de Vida. Fala para nós, o que é o História de Vida? Então, o Histórias de Vida eu disse no nosso primeiro programa, né? Primeiro, aqui não é uma jornalista formada em absoluto. Não são nenhum dos dois. Nenhum dos dois, certo? Mas nós temos um objetivo que é trazer testemunhos de pessoas queridas, pessoas especiais, em que Deus agiu na vida dessas pessoas, em algum instante da vida delas, de uma forma assim grandiosa, que fez diferença na vida delas, e elas estarão compartilhando conosco, agora juntos, História de Vida e Falando ao Coração, todos no mesmo programa, objetivando que você também conheça essas histórias incríveis de pessoas maravilhosas. Presente de Deus, pastor Alei. Muito obrigada por essa oportunidade que me foi dada. Eu estou muito feliz com isso. E vamos em frente juntos. Joia. O privilégio é nosso, né? E como nós sempre falamos, a nossa missão é levar esperança, Sim, fé, renovação da fé e testemunhos, ouvindo histórias de pessoas que tiveram a vida transformadas por Jesus Cristo. Então, nada melhor do que essa junção aí desses dois programas, e creio plenamente que Deus está na direção dele e vai ser bênção, já é na nossa vida e vai ser bênção na sua vida também. Amém. Amém. Que joia, não é? Então nós continuaremos com a nossa missão de levar até você uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que com certeza irá levar você a caminhar para ter uma intimidade com o nosso Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós queremos aproveitar esse momento também para agradecer aos nossos parceiros, pessoas que têm nos ajudado, têm nos incentivado a levar a palavra de Deus. Fique aí com o anúncio de dois desses parceiros nossos. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Em nossa primeira edição de 2023, quero compartilhar com você uma palavra de esperança, uma esperança eterna, baseada em 2 Pedro 3,13, que diz o seguinte: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. As palavras de Pedro em sua carta, na segunda carta, que nós acabamos de ler, sem dúvida são animadoras. Ela nos traz esperança. Esperança esta que está baseada nas promessas divinas de novos céus e nova terra. Em outras palavras, esperança na morada celestial que está sendo preparada para nós, conforme Jesus disse
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Está lá em João 14:2. Ao contrário da crença popular, a Bíblia não nos fala de fim de mundo, mas fala sim de novos céus e nova terra. As Escrituras Sagradas nos dizem sim sobre o fim de um sistema de escravidão, no qual o mundo que se encontra morto em seus delitos e pecados, e também sobre a influência de Satanás, será liberto definitivamente pelo ato redentor de Jesus Cristo, que foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Como diz o autor do livro de Eclesiastes, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E ainda Isaías 45:18, que diz: aquele que formou a terra, que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Deus criou todas as coisas com um propósito, e não foi visando a destruição. E não será uma escolha errada, desobediente, pecadora, feita por Adão, que mudará os propósitos de Deus. A escolha feita por Adão trouxe à terra o pecado, gerou destruição, sofrimento e, sobretudo, gerou a separação entre Deus e o ser humano. E desta condição maldita é que a humanidade será liberta do que Pedro chama de o dia do Senhor, o qual aniquilará da terra toda forma de prisão espiritual na qual o homem está aprisionado. Ou seja, tirará o arrependido e o convertido da influência do pecado de uma vez por todas, trazendo-os novamente à vida eterna. A Bíblia deixa claro que esta vida eterna é para aqueles que se arrependem de seus pecados, convertem de seus maus caminhos e hoje têm suas vidas controladas pelo Espírito Santo. Para que isso aconteça logo, nós temos que cumprir nossa missão de levar o Evangelho da salvação ao mundo perdido. Precisamos ser testemunhas vivas do amor de Deus para o ser humano. Precisamos falar do plano da salvação que é expresso por Deus desde as primeiras palavras das Escrituras, no Gênesis, até o último ponto final em Apocalipse. Precisamos ser testemunhas da obra de redenção e remissão realizada pela Santíssima Trindade. Falando de forma mais simples, fomos chamados para ser igreja onde quer que estejamos, saindo do conforto das quatro paredes e colocando a nossa vida à disposição do Mestre. Faz bem lembrar a você que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, assim como Jesus declarou em João 17,16. E nossa tarefa é trabalharmos guiados pelo Espírito Santo para que muitos outros sejam tirados do mundo, assim como eu, assim como você. O lembrete e o convite está feito. Vamos trabalhar como o corpo de Cristo plantados nessa terra? Que Deus abençoe sua vida. Quero aproveitar, orar com você e orar por você agora. Você pode orar comigo? Pai Santo e Soberano, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar aqui compartilhando da tua palavra e ouvindo palavras de esperança eterna, palavras de promessas do Senhor que foram feitas para nós. Promessa, ó Pai, de que o Senhor está preparando para nós uma nova casa, um novo céu, uma nova terra, para que nós possamos habitar com o Senhor de forma plena todos os dias. Coloque isso dentro do nosso coração, essa certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós precisamos de Ti, Pai. Eu quero aproveitar esse momento e orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está comigo agora neste momento orando, por esse jovem, por essa senhora, por esse senhor, por essa criança, Pai, que neste momento assiste a esse vídeo e está se alimentando da sua palavra. Pai, nós queremos abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que o Senhor tem grandes coisas a fazer na vida daqueles que se arrependem e colocam a vida diante do Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje e pedir a tua presença, Pai. Nós precisamos de ti. Cuide, Pai, por favor, continue cuidando de nós. Nós precisamos do Senhor e somos totalmente dependentes do Senhor.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. Leva-nos a fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos hoje, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. E hoje então, Histórias de Vida, agora dentro do programa Falando ao Coração, tem hoje outros convidados muito especiais, meus amigos, esses casais número 1 para mim, né? Júnior Adriana, Fernanda. e Emerson. pois é, por acaso, não por coincidência, né? Jamais. Plano de Deus sempre. Os dois são irmãos, né? E eles se conheceram, acho que no mesmo ambiente, não é isso? Os 4? Hã? Sim? Não? De igreja, né? De igreja. De igreja. Beleza. Mas essa história nós vamos contar depois. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos o seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
nós cantamos juntos um longo tempo, vários e vários anos. E é claro que a motivação disso tudo é Cristo na nossa vida. Por isso mesmo, eu quero ouvir de cada um de vocês um pouquinho dessa história da conversão de vocês, em poucas palavras, que gosto de falar mais, por favor. Em poucas palavras. Esparadrapo, por favor. Certo? Sim. E que pessoas influenciaram a vida cristã de vocês? Pode começar pelo Júnior. Gente, vamos lá. Bom, nasci, né, no berço, vamos colocar assim com as palavras, né, no berço já presbiteriano, né, nascemos na igreja, assim, crescemos ali desde pequeno, sendo encaminhado, né, pela minha mãe, mas eu colocar assim que em 1994 eu senti realmente aquela foi a minha decisão, né, realmente, num retiro de carnaval, né, foi aqui na Morada da Serra, e lá eu tive esse momento, vamos falar assim, essa decisão foi lá, né, e uma pessoa que influenciou muito a minha vida, hoje ele não está em nosso meio, né, o nosso irmão Nildo, o famoso Miringa, né, os mais íntimos, que nos incentivou muito naquele período que nós chegamos na igreja, eu vi aquele homem trabalhando incansavelmente com os jovens, com os adolescentes, e ele nos ajudou muito, até brincava comigo com o Hermes, que era a dupla dinâmica, Batman e Robin. Mas você está falando Namorada da Serra aqui. Namorada da Serra, isso, na igreja Namorada da claro, Serra. pessoal, Isso. na igreja. E a pessoa que influenciou foi Nildo. Teve mais alguém? Você se lembra? Minha mãe também, né, foi uma Diretamente. grande influência, a vida, né, desde criança, assim, a gente sendo caminhado, levado por ela, né, todos os domingos, escola dominical, já acordava a gente, já ali tomar café, vamos para a igreja, então uma mulher temente a Deus, uma serva do Senhor, né, fiel ao Senhor, então a gente sempre teve essa referência dela também, que nos Tão bom. motivou muito, né. Adriana? Então, a minha referência foi meu pai, né? Eu nasci nesse lar que ele era também cristão, né? Era presbiteriana também. E só que minha mãe não era, né? Sim. Mas a minha referência foi ele sempre. Ele que fazia o nosso culto doméstico e era só nós dois. Olha que Ele importância, chamava minha mãe, chamava o meu irmão, mas eles não iam, ele fazia parte dele. Então ele chegava, fazia o nosso culto, ele abria o inário e cantava as músicas. Depois, quando eu fui ficar mais assim firme na igreja, que eu descobri que os hinos que ele cantava, ele inventava as melodias. Porque ele queria cantar. E eu aprendi muitos hinos com ele errado. Quando eu chegava na igreja, mas não era essa melodia, né? E ele inventava, e ele pegava a Bíblia e falava do jeito dele, Criava mas eu músicas. entendia. E meu pai era um homem muito de oração. E meu pai era muito de adoração, e eu acho que eu peguei muito disso. Ele estava em casa, do nada ele se ajoelhava e começava a adorar a Deus, dar um aleluia. E eu nasci nesse ambiente que meu pai, né, me incentivou e me mostrou o Cristo, né? Então esse contato com a verdade, com a palavra, né? Então eu tive essa fase até os 11 anos com ele. E depois ele se afastou da igreja, né? Nós viemos para cá, para Cuiabá, e ele deu uma afastada porque era longe, nós não tínhamos carro, e ele não perseverou muito, sabe? Então ele me deixou um pouco assim, solta. E eu falo assim que Deus, ele tem um plano maravilhoso. E me guardou muito, porque eu saí assim, de 12, 13, eu comecei a desfilar, e assim, eu fui muito influenciada por pessoas. Eu comecei a desfilar e as pessoas ficavam falando, você vai ser uma grande modelo. E aí, no caso, teve um senhor que chamou meus pais, falaram, vamos assinar o contrato, você vai para o Japão. E minha mãe brilhava os olhos, porque ela falava assim, nossa, minha filha vai me tirar dessa pobreza. Ela vai estar ouvindo isso, mas enfim. E aí, aquele deslumbre, né, de querer, tal. E eu
lá dentro o Espírito Santo Já estava já trabalhando, estava. com certeza. E eu falava, e aquilo estava me incomodando. E aí, quem me influenciou a voltar? E eu morei por muito tempo na rua 38 CBA3. Opa. E ali depois mudaram a Ijô, né? Que a maioria das pessoas sabe, que é a Jossana, Josaná e Josimari. E aí elas sempre passavam por ali, elas já estavam indo na igreja. E ela passava e a gente já tinha, eu estudava com a Jossana, e ela via que eu estava um pé lá, outro cá, né? E ela toda vez, olha, hoje tem programação, vamos. Eu, tá. Aí às vezes eu desfilava, ia correndo para programação ou não. Mas chegou um dia, certo dia, ela virou e falou assim, olha, hoje vai ter uma programação, vai ter uma banda, uma banda muito top. A banda era do Arleia. A banda do Acho que é a Arleia. banda Luz, não sei. Aquele cenário. Você antiga. Né? A banda lá, eu lembro das O povo músicas. mineiro que tá chegando. Ó, vai ter mineirinho. sorvete. Nossa, ganha comigo na Sim. barriga, né? Ai, então vamos. Quando eu cheguei na Morada da Serra e vi aqueles jovens, tinha muitas referências de jovens, mas aqueles jovens diferentes, buscando. E aí numa simples oração lá, que após o louvor, teve, eu não lembro quem, eu acho que era o Arley que ministrava naquela época, não sei. Enfim, não lembro, eu só sei que eu falei, nossa, eu não quero mais essa vida. E aí eu cheguei sozinha no senhor lá, né, que fez o contrato. Cheguei e falei, eu não quero mais pro Japão, eu não quero nada. E ele perguntou pra mim assim, por que não pode? Eu falei, porque eu aceitei a Jesus verdadeiramente. Então foi esse o meu divisor de água, entendeu? Quando eu falei, não, eu não quero nada do mundo. Então eu acredito que nesse encontro o Espírito Santo já habitava em mim, mas ali foi uma decisão, eu quero servir ao Senhor com integridade. Já né? estava preparando a minha varoa pra mim. Ô, rapaz, essa é A pessoa tá parte, indo né? lá no Japão buscar ela. Imagina, não, tinha que ser aqui, já pertinho, né? E olha só, o que eu achei interessante nessa menção que você fez sobre o culto doméstico, a importância do culto doméstico, Muito né? importante. Muitas vezes nós deixamos de lado, achamos que não tem nada a ver, mas não é bem assim, né? Deus usou esse tempo, né? Exatamente. Então, perseverança nesse momento de busca em casa, importantíssimo. Fernanda, vamos ouvir você. Bom, eu não venho de um lar evangélico. Eu morava no interior, bem interior. Interior? É, uma cidadezinha de garimpo chamada Alto Paraguai. Foi lá o meu contato com o evangelho. Através de um tio, inclusive da Cristã do Brasil, que nos convidou para ir para lá. E de lá que eu conheci a Cíntia, Sim. Keila, Erla, Dona Edna, lá de Alto Paraguai. E eu comecei a gostar daquele ambiente, gostar das lições, gostar da palavra, do que estava sendo ensinado. E aí mudei para Diamantino, que é uma cidadezinha melhor. Aí, pastor Juízo! Está lá, né? Mudei para Diamantino e continuei, né? Mas assim, não firme, um pé lá, outro cá. Até pela toda a história familiar, para não ter um apoio, não tinha ninguém, era só eu, né? Meus pais até iam de vez em quando, mas não filmaram. Vim para Cuiabá. Cuiabá ainda levei um tempo para me achar, para me procurar uma igreja, porque eu morava com parentes que não frequentavam a igreja. E foi quando eu fui para a Morada da Serra. Foi até o primo, né, o João Miguel, que me levou. Ele sabia, conhecia, porque a família já tinha frequentado a igreja. A Maria Eugênia, a família dele. E foi comigo. Eu reencontrei certas pessoas lá, encontrei. Sim. E para mim foi importantíssimo, como a Adriana falou, tinha jovens, foi uma outra época, uma outra geração, né? Jovens animados, aqueles cultos de quinta-feira lotados, né?
tá sempre junto. E a Arley ali junto, né? Hã? E a Arley ali A Arley junto. sempre junto, firme e forte, né? Pastora Arley, não é brincadeira não. Abrir Pensa e em fechar a Deus. igreja. Abrir e fechar a igreja, né? Que influência, hein? Gente. Não é à toa que estamos aqui, né? É verdade. E foi, mas assim, o divisor de águas foi após o meu casamento, né? Que vocês conhecem a nossa história. Ainda tive momentos de crises emocionais, crises espirituais. E eu acho que foi depois que o Mateus nasceu, né? Que houve o início de todo o processo de conversão verdadeira. Porque até então eu era igrejeira, eu gostava da turma, simpatizante, gostava de estar no meio dos irmãos, da amizade, dos relacionamentos. E importante também é que eu fui abraçada pela SAF. Muitíssimo da SAF. Olha Sou só. da SAF agora. O merchan da Sociedade é o SAF. preço, O merchan da SAF agora. Vamos Estamos identificar esperando aí. o momento. Mas fui, Dona Leia, Dona Leonorzinha, que morava ainda aqui, né? Antes de ir para o sul. Então, assim, várias irmãs, Dona Netinha, que hoje está no CPA4. Então, eu fui abraçada, eu fui carregada, eu fui cuidada pela SAF da Morada da Serra. Outro fator importantíssimo, né? Isso. O cuidado, o abraçar, o estar Sim, perto, estar sim. juntos faz diferença. Meus filhos, de tudo. Tanto que a gente fez eu já sou avó, tá? Tinha irmãs que estavam presentes no chá de bebê da Sofia, minha neta, que estiveram no do Mateus, que está com 25 anos, né? Então, Benção. Pensa, pô. E agora chegou O olhinho dela brilha. Digninha. Eu queria falar, quase chorando. É isso Chorou, aí. chorou. não, lembrei da Dona Leia. Não teve. Como não lembrar, como né? lembrar. Fez uma história nas nossas histórias. Deixa um legado, né? E assim, ela esteve presente no chá de bebê da Sofia, como do Mateus também. Na semana que partiu, ela ainda mandou mensagem perguntando se a Sofia já tinha nascido. Estava naquela ansiedade de vó, sabe, pra conhecer a Sofia, que seria linda como avó, né? É o áudio dela, Não né? vou, sem comentários, essa parte a gente pula, não, deixa estar. Bom, vamos ouvir agora Não vai chorar. Emerson. Assim, a minha conversão não é tão empolgante quanto a deles, né? É verdade. Mas para Deus eu creio que foi muito nossa. importante. Né? Porque a gente que vem de lar evangélico, né? Eu penso assim, mas gente, eu poderia ter uma história, um testemunho de conversão com um outro que conhece o mundo e tal, né? Mas assim, Deus assim não quis, mas eu louvo a Deus por não ter me distanciado tanto, Passado, né? né? Por isso. E graças a nossa mãe que sempre insistiu, né, em nos levar da forma simples dela e sempre nos levar à igreja e nos direcionar no caminho do Senhor. E a palavra foi entrando aos poucos e o Espírito Santo foi trabalhando aos poucos. Eu confesso a vocês que eu não tenho um momento assim que, foi esse momento, né? Eu acho que foi trabalhar isso. Eu costumo falar que na minha adolescência acho que eu era mais fervoroso e graças a Deus, louvo a Deus por isso, né? Do contrário, de repente eu poderia estar Se desviar. exatamente. Então, foi assim, ela não é uma história empolgante, mas para mim é preciosa, né? Porque Deus me preservou no caminho e cada dia mais eu aprendo com Ele. Estou num processo de conversão, né? Na verdade, nós, né? De arrependimento e tal. Pessoas que me influenciaram, eu quero citar duas. Uma na época lá da nosso tempo de Rosário, que foi o pastor Jucider. Não sei se ele vai estar tendo oportunidade de ver esse vídeo, mas eu deixo aqui o meu abraço ao pastor, a minha gratidão, pastor, por ter investido em nós, né? A mim e o Júnior. Então, ele é o responsável para a gente estar hoje nesse assim, caminho. ter As aprendido violas na mão. aprendido a música, né? Foi através do pastor Jocider que eu pude ter contato com grandes grupos musicais, né? Que os dinossauros lá do gospel, né? Da música gospel, Vencedores, Logos. Então, eu lembro que ele apresentava os bolachões dele lá, né? E eu gravava, então eu ficava louco com aquilo. Então ele me ajudou muito
nessa área musical. E também o pastor José era um cara que serviu mesmo, serviu, Pastor sabe? de ovelhas Humilde, mesmo, né? serviu, nos ajudava. Eu lembro, né, quantas vezes nós deixamos ele na mão, né? A gente ensaiava, chegava na casa. Amarelava. Vamos, Emerson. Então, assim, o pastor José tem uma importância muito grande na minha vida ali no começo, né? Que é justamente no começo da adolescência, aquela fase que a gente podia estar, né? Alguém que direcionou. Exatamente. Aí chegando aqui em Cuiabá, que né, é outra fase da nossa vida, uma pessoa também que já não está entre nós, mas que foi, eu tenho ele como, né, um grande influência, e que é o presbítero Gilberto Salies. Gilberto Salies, ele realmente era uma pessoa que eu admirava muito, né? O jeito isso, ele era duro nas suas posições, mas era uma pessoa agradável, amável, né? Foi bem presente. Foi bem presente no processo nosso lá e tal, né? E eu sou grato a ele, tá? por ter nos acompanhado, né? Assim, ter conduzido da maneira como foi, que talvez de uma forma diferente a gente não teria passado tão bem quanto a gente passou, firme, na disciplina, claro, mas com amor e tal. Então, são pessoas que influenciaram. Tem outras, é claro, né? Mas eu sinto esses dois homens, né? O pastor Josíder e o nosso saudoso presbítero Gilberto, né? Todos Exatamente. com histórias assim especiais, cada um à sua maneira, do seu jeito, com pessoas que entraram e que fizeram muita diferença na vida deles. E é tão bom a gente poder ouvir esses testemunhos sempre. Por isso que Histórias de Vida tem procurado as pessoas que a gente já conhece um pouquinho, e para que vocês também tenham esse mesmo privilégio, porque o nosso Deus é maravilhoso, formoso é o nosso Deus, aquele que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Vamos ouvir? Senhor, formoso és, isso? Quão formoso és? E domínio e poder. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E esse próximo cântico, eu acho que é um dos cânticos mais cantados da nossa época, Domínio e Poder, com tanta alegria, e vamos fazer isso aqui agora. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder
história de amor desses meninos? Sem Queremos saber detalhes. Sem Não, bater. quem tá com fome, né? Não, eu Tem que ser rápido. eu não sei, tem uma macarronada prometida aí por alguém. Mas olha só, nós queremos ouvir um pouquinho dessa história de vocês, como é que foi. Todo mundo pensou no próprio, quando olhou assim, chegou, opa, é aquele ali e tal. Como é que foi isso? Nós vamos pedir para os meninos comentarem Eles um pouquinho. começam, né? Hoje agora são os meninos que vão começar, os meninos complementam. Eu Tá? acho que o pastor Fernando ela tem um poder de síntese melhor. Sinto que algo, Gostei dessa. alguém está fugindo de dar Eu sou respostas. detalhista, Mas vamos lá. Não, porque senão ele ia desenhar. Ah, Vai A botar chegada lá no sim, Piraputanga, retiro de 1900 E bolinhas. muito bem, já vimos Já. que retiro foi no retiro. Retiro de carnaval. Então, para nós, a gente até sente falta, que nós não temos tido retiro de carnaval há algum tempo já. Antes da pandemia. Pós-pandemia. Pós-pandemia mesmo pós-pandemia. Teve a pandemia e a gente não voltou ainda a ter retiro. E a nossa história começa no retiro de carnaval, então tem toda uma... Idem. todo o significado. Nosso início de namoro foi até no restaurante que o pastor Jandir tinha ali na Morada do Ouro. Jantar dos Namorados também é outra data muito importante, que a gente já não tem mais também. Então tem aquelas datas Aí, galera, que a o pessoal da igreja... mocidade aí, Fica a né? dica. Ai, Vamos gente, reativem. Pois bem, nós nos conhecemos, eu tinha 11 anos. 11 anos. Como a gente morava no interior, então nós fazíamos parte do mesmo presbitério, as igrejas ali daquela região se reuniam num lugar. Então Rosário Oeste, Diamantino, toda aquela, né? Nobres. E eu tinha 11 anos, Emerson já com 12. Nos conhecemos. Não, mas não, gente. Essa não. parte as crianças não podem ouvir. Só nos conhecemos. Ah, sim, claro. Só nos conhecemos. Sim. E tinha aquele tradicional, o jantar dos namorados. Nelly, que gosta de dizer que ela é cupido, que arruma, né, Nelly? Cunhadinho especial, Pois né? é, Nelly convidou o irmão super tímido, né, de Rosário, pensa, né, pra jantar comigo, porque falava que não tivesse Não uma podia. comodidade. Não antigamente não deixava. Não deixava mesmo. Sem pá, ficava por Eu último acreditava pra nisso. comer. Aí, ó. Gente, ele tava com dordório naquela noite, eu até lembro desses Senhor, detalhes. Lembra ó. que é Dordório? Amor, gente. É. Pode crer. Tadinho, Cadê o poder de Dordório. síntese? Tem como. Passa a parte. Revela Pois é, então a gente se conheceu no retiro quando criança. Você foi meu colírio. Que bonito, Tá com né, dor, gente? tá Que com bonito. dor. Então foi num retiro. Foi no retiro quando criança. Aí, passado o retiro seguinte, não nos encontramos, que ele não foi, Que pena. porque era num galpão, ele não gostou do lugar, ele até foi lá conhecer, foi no galpão de soja, lá, Lagoa do Servo. Lagoa do Servo, ele não Lagoa do foi. Servo, E esse eu aí fui eu não quando fui. ele Então, esperando, ansiosa, já cadê? tava mais velha, né? Opa, né? Madura. Mas assim, aí teve um outro retiro também, que aí nós nos encontramos, aí já estávamos mais velhos, né? Aí já teve Uma aproximação Uma maior. aproximação É, maior, né? né? Nelly não foi, né? Nelly não precisou convidar pra jantar. Foi A natural. coisa foi Mas andando, né? Acabou, né? Mas assim, passado um tempo, nós nos encontramos aqui em Cuiabá. Ele já morava aqui, que ele veio fazer o ensino médio. E eu vim depois estudar na escola técnica, fiquei morando na casa de uns parentes no CPA1 e nem sabia onde ele morava. Eu tinha perdido totalmente contato. É de Deus. É de Deus. Nos encontramos No ônibus, É linda essa nos história. encontramos no ônibus, descemos no mesmo ponto, ali perto do antigo modelo, na época ali no CPA1. Mas só, sem graça, de vergonha, assim, de aquela... E passou, aí depois, um certo dia, esse meu primo João Miguel, que era onde eu morava, ele foi comigo à igreja, porque ele sabia que eu tinha esse desejo, ele era vizinho da Heloísa. E aí a gente foi, ele me apresentou a Heloísa, e até ficou mais fácil que eu pude ter com quem ir, né? Isso. E aí nos encontramos lá. Aí depois de... e o Júnior que convidou pro jantar. Teve outro Puxa convite. vida, eu achei que ia ficar pra fora O essa. jantar dos namorados Peraí, lá esse no negócio, restaurante, eu não que era do entendi pastor bem essa Jandir. parte, eu me interessei.
parceria, houve houve uma uma intermediação. Isso. Ele, né, porque se Lá ele atrás foi levasse Eli, não, depois agora foi Júnior. foi Júnior. agora Foi foi um, né, É uma família bastante cooperativa, né? Bastante, Isso tudo porque Emerson era um cara Sim. muito tímido, Sim, entendeu? claro. Isso já tem o quê? Continua. 28 anos, 29 anos. 29 anos. Desde esse Isso aí. início. Foi, gente, aí tinha uma programação dos jovens no restaurante da mocidade, na Jantar dos Namorados, que foi até lá no restaurante que o pastor Jandir tinha, ali na Morada do Mas Ouro. esses frangos estão em todas as Lá no partes dessa terraço. história. Pois é, você Os viu? frangos estão ali, é no começo, é no meio, é no fim. É o filho, é o pai. E desde então a gente está junto, passamos por momentos difíceis, muita luta, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado até aqui. E hoje vocês estão dois filhos. Temos vocês. 2 filhos. Já neto, uma Já tem neta. uma neta de 7 meses, a Isso. Sofia. Bacana demais, hein? Essa é a nossa história. Deus caminhando com vocês, né? Encontros Sustentando e até aqui. desencontros desde a infância e depois o encontro aqui. Graças a Deus. E esse casal bonito aqui, essa turma aqui? Os dois são ruins de si. Casal duradouro. É, a Sim, minha não, filha tá Eu caindo. falei pra Emerson, deixa Como ela que eu vou- decidir. Agora, E aí, nós vamos, quem quem vai? vai Deixa falar pra agora? Vamos pedir para o Júnior. Ah, vamos lá, vamos lá. Vai, por Eu favor. sou também bastante tímido, assim, Ah, né? sim, com certeza. Mas não pode dar brecha, que aí eu já se soltou. Dizem que ele é tímido, mas eu acho que foi. Foi, A né? nossa história também começa num retiro, né? No retiro Rapaz, de negócio de retiro. Carnaval. carnaval Retiro de em 94. 1994, tá? Eu já conhecia, quando a gente chegou aqui na Morada da Serra, a gente conhecia a modelo, né? Que ela desfilava. Sim, vai. Ela naquele momento estava passando Sim. um programa na televisão. Contrato pré-assinado no Japão. Ó, Né? E tá naquele vendo aí? período passava na televisão local Uma a propaganda do hotel, não me lembro o nome do hotel. Paraguai. Paiaguais. E tá ela lá, É, Acho e que ela, é e ela tava nessa propaganda. Um dia nós chegamos na igreja, eu olhei e falei, gente do céu, e ela andava de New Balance, tá? Fica a dica. Ó, Andando de New Balance. tudo nossa, patrocinado pelas olha pessoas. a modelo lá, né? Mas é metida, nariz empinado e É, tal. A gente nunca Achava teve. metido. A gente nunca Tá com tinha língua, muito. tá com língua. muito... Não afinava muito, não. Não, não. Verdade. E aí quando chegou nesse retiro de carnaval, a gente foi, entrou nesse ônibus, aquele Mas ônibus. só um pouquinho, Assim. eles falaram, nesse retiro, igual eles falaram que foi um marco para ele, porque eles ficaram, diz que 1 ano congregando, Sim. eu não vi eles. 1 ano. A gente ficava Quando no nós fundinho fomos ali da conversar igreja Morada da Serra. em 94, Que igreja você assim, é? da onde, exatamente, surgiu da onde esses dois, Sabe, né? dois Mas ele, porque eu me Dois aproximei. caipiras na cidade Aí eu grande. falei, da onde, né, assim, que surgiu, mas enfim, continua. E aí a gente, né, lá nessa... Eu só atalhei assim para não ficar muito detalhado, né? Mas foi isso mesmo que ela quis dizer. A gente foi para pro local lá do retiro, entrei nesse ônibus e quem estava do meu lado Opa. era a modelo, A modelo. cheirosa, até hoje eu lembro do nome do perfume Cúmplice. Eu tô fazendo merchan de Não vários tem mais, negócios, entendeu? É, lá estou percebendo. Eu quero receber. Ah, você- Estou percebendo. você corta Então, agora. assim, aquela mulher cheirosa, aquela menina, menina, né, cheirosa, assim, caramba, e a gente foi quieto, não se fala, nós não nos falamos ali no ônibus. Aí Porque você me chegamos, achava mentira. sim, aí a gente descemos do ônibus, eu lembro do Fábio, Fábio de Cíntia, Fábio de Luciane agora, né? Ele tinha uma câmera na época, tava filmando, eu peguei a câmera e comecei a Fábio, brincar. nós pegamos Pegamos a fita até hoje, tá comigo, Tá viu, com a Fábio? gente, tá bem guardado. Ai. Tinha 29 anos. Eu sei que tá, sabe por quê? bem Tá comigo, porque tá guardado, guardado, porque né? se tivesse com você não estaria guardado, mas ué. estamos só guardando. Então, assim, eu peguei a filmadora, comecei a brincar com ela, falei, lá vem a modelo. Depois que eu pensei, falei, vou tomar um Tora agora, né? E ela parou, olhou pra mim, tirou o óculos, fez assim, deu um beijinho brincando. Eu falei, cara, legal essa menina. E aí Então, comecei, simpática quando pensei. Você tá entendendo? Metida quando pensava. não era tudo isso. Aí, uma amiga do colega de escola do Emerson, a gente chama dela da nossa cupida. É a Josi. A Josi. Ela me enganou, falou que era prima dele. Me enganou, mas deu E a certo. Josi foi e fez todo esse papel, né, de cupida e tal. E quando assustou, a gente já tava ali, já se conhecendo, conversando, passamos uma tarde A gente toda, parece soube que da vida as- dela não, todinha. Nossa, Eu falo entendeu? assim, eu falo pra mim, eu
louvo a Deus por esse dia que eu encontrei o amor da minha vida. Olha, ela brilhou. Gente. É porque... Foca. Já vai chorar. É Não vai chorar, não. na minha história, até esse dia, foi o único que me olhou por dentro. Olha, que bonito. Os outros Gente, sempre me olhavam pra fora. bonitinho demais isso. Então, assim, ele tocou algo muito forte em mim, sabe? E aí eu falei assim, eu lembro que no segundo dia faz aquele sorteio lá pra quem vai pra cozinha. Quem foi sorteada? Eu. E era só uma que era sorteada, só pra ajudar, que tinha o pessoal da SAF, né? Elas lá. E eu sei que eu saí tão assim triste e fui, porque eu queria estar vendo a palavra, você ficar a manhã toda lá, né? Quando eu chego lá, tô lá, não sabia descascar nada, né? E eu lá no cantinho assim, eu só sei que ele chegou Outro ajudante. por detrás e falou, eu acho que tem alguém que tá precisando de ajuda. Nessa hora eu falei, é o homem da minha vida. Não. Do olhinho dela. Então, pessoal, lembra, cortar a cebola é um negócio interessante. Eu vou falar, esse é o homem da minha vida. Tá descascando batata até hoje. Acho que é bom. Não, cebola, batata, alho, tudo. E com tudo isso e com toda essa salada, hoje vocês têm quantos filhos? Nós temos 2 filhos, o Bruno e o Guilherme. O Bruno já tem 1 ano de casado com a minha nora querida, que eu amo, que eu ganhei uma filha, Manu. Vamos lá. Né? O Guilherme está com 19 anos, trabalhando, estudando. Enfim, e eu orando pela nova filha que ganharei, se Deus quiser. Deus que sabe o quanto que vai vir. Vamos continuar, esse pessoal não pode parar de cantar, não. Vamos Tem que cantar. Vamos cantar. A começar Falar em muito mim, bom, vamos cantar. quebra corações. Mais ou menos, né? E a sequência, calmo, sereno, tranquilo. Ok? Ótimo. Começar em mim e calmo, sereno, tranquilo. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vencedores, com certeza, está sempre na vida de todo cristão. Grupo Logos. E é claro, no ouvir dizer, temos aí calmo, sereno, tranquilo. Oh, aí Cantamos. estudou. Você viu? Aí nós temos que estudar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Cristo, devo amigo, que só por
nós temos sempre visto algo novo acontecendo. Os dois aqui tem um canal no YouTube, vou aproveitar para a gente fazer aí. Vamos Casal pessoal. adorador, casal adorador. Ok? Júnior e Adriano. Segue lá. Isso nasceu na pandemia. Na Compartilha. pandemia. Clique aqui, ó. Bom demais isso, gente. Na época da pandemia. Na época, nós até paramos de alimentar. Esse projeto, quando a gente ficou enclausurado em casa, né? A gente ficou Sem assim. ir na igreja, sem O congregar. Adriano, um dia, uma tarde, a gente sentado, tocando, aqueles passarinhos cantando. A gente gravou a primeira música. Aí veio aquela ideia, amor, vamos fazer um canal? Canal Casal Adorador. E começamos a gravar. E após, eu acho que foi num projeto antes que você fez de uma live de dar 1 hora pra gente fazer uma live no Face. Foi. E o pessoal começaram a pedir música, grava aquela, queria aquela. Gente, foi algo fantástico. E dali a gente vislumbrou esse, poxa, vamos abençoar as pessoas nesse período tão difícil. A gente até trocou uma ideia, eu acho, com a Aninha. Trocou uma ideia sobre isso, de fazer algo, porque estava todo mundo enclausurado ali, né? Naquela tristeza, muita ansiedade, muita preocupação, né? E isso veio acontecendo, as pessoas mandando, e só que Eles o canal ficou pediam, meio parado agora. grava tal Tá na hora de coisa, retornar. Agora é um Vamos apelo voltar, que vamos o voltar. pessoal aqui do Fala do Coração Vamos já voltar. faz pra vocês voltar. Isso. Então, nós vamos aproveitar um daqueles momentos de vocês para que vocês dois cantem agora aqui, compartilhando um daqueles momentos especiais. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito, em verdade. De novo, gente, né? Não, olha aí. A minha música de novo. Nossa terceira edição, os meninos lá diziam assim, qual que é a música da minha vida? Aí cada um a música de sua vida. Aí os cantores falaram, mas essa é da minha. Não pedi, e olha aí, né? Não foi convidado. E aqui ela está de novo e realmente faz Amém. tanta diferença isso, né, gente? Nascemos Louvar ao para Senhor em Senhor. espírito e em verdade É um sempre. prazer, realmente. E olha, gente, pra mim uma surpresa pra lá de agradável. Este casal aqui agora, nós vamos ouvi-los também. Emerson é meu presbítero. Hoje, meu presbítero, porque agora eu voltei a ser membro da Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Amém. Não é? Olha que responsa. E eu fiquei muito feliz de saber que ele compõe tanto e tão bem. E eu, assim, eu comparei, eu já disse isso a ele no privado algumas vezes, assim, nível João Alexandre. Porque pra mim, João Alexandre é um cara que massa demais. Ai, que que responsa tem agora. uma letra, assim, as composições dele são extremamente estruturadas, é um negócio tremendo, muito bem feitas. E eu encontro aqui alguém
que Deus tem usado na nossa casa, tão próximo a nós, e eu já ouvi algumas canções, né? O dia que ele mandou a primeira, eu falei, nossa, que música maravilhosa. Ainda estou, o meu projeto ainda é que a gente volte a cantar, sabe? Ainda estão dando umas escapadinhas, né? Mas a gente chega lá que 2023 só está começando. Amarra esses Não, precisamos, né? Puxa, Porque não tem de fato, aposentadoria. não existe. Não Não tem existe. isso, Né? não. Então hoje eu quero ter assim, essa oportunidade também de compartilhar com vocês uma das canções, uma das composições de Emerson Ormondi e cantando aqui com a sua esposa, a Fernanda, nada para nós. Vamos ouvir. Vamos lá. Todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. No entendimento de vocês, a boa música aliada à amizade, ela pode ser uma chave para a evangelização? Sim, 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 com certeza, com certeza. com certeza. A proximidade que a gente vê, né? Usando a amizade e a boa música. No passado a gente se encontrava muito em rodinhas em praças, Sim. né? Ou na frente da casa de alguém. Dia desse nós estivemos lá em Rosário Oeste e nós sentamos em 20 ali. Faltam vocês. Gente, tava em outros Vocês estavam em outro, né? lá, mas não consegui. Mas nós estávamos em 20 pessoas ali. Foi bom, nós fomos lá quase 2 horas da manhã, Faz de novo, isso né? chama nós. E acho que nós precisamos fazer isso de novo. Que não tenhamos o compromisso paralelo, Sim, né? com certeza, É. com certeza. Mas pensando nisso, na boa música, me lembrei do encontro que eu tive há alguns anos com Paulo César do Grupo Logos. E Que encontro, é hein? um encontro maravilhoso. Maravilhoso, que é bênção de Deus mesmo, né? Deus tem usado esse homem grandemente e é uma das músicas que vocês vão cantar agora. Aqui, Autor da Minha Fé, que é uma canção que atravessa aí. Gerações, É. gerações. Canções eternas, canções. Maravilhosa canção, Essa é. letra incrível. E nós vamos ouvir o quarteto aí, Autor da Minha Fé. Quando a gente pensa e fala do Logos, essa música não pode ficar deixada Com fora, certeza, né? não. Isso aí é Verdade. bem emblemático. Sem dúvida. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar.
Jesus, transforma as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. Lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar enfim. Por isso eu canto glória. Tanto, tanto vi o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Enquanto nós estávamos selecionando as canções que eles estariam aqui gravando hoje, eu fiquei pensando na situação política do nosso país, na situação política mundial, enquanto a ansiedade, o medo, as preocupações com o que está por vir tem tomado o coração e a mente de muitas pessoas. E essas duas canções que eles vão cantar agora, que elas possam trazer um alívio, uma calma ao seu coração, lembrando que o caos pode estar instaurado
mas Deus continua no trono. Deus continua reinando. Ele está no controle da nossa nação. Ele está no controle das nossas vidas. Não é necessário que nós temamos, mas sim que confiemos no Senhor. Amém. E a primeira delas diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um é muito para nós. Então descansemos nos braços do nosso Deus. Amém. Os ouvidos. Somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sempre assim. Sempre assim. Descansar nos braços de Jesus. Deixa tudo? Deixa tudo e vem. Deixa tudo, gente. Servir ao Senhor. Olha a letra. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a dizer que é muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Deus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Bem, a geração 90, ela deixou um legado de busca e de compromisso com Deus e com a sua obra. Que palavras vocês hoje deixam aqui para essa nova geração de adoradores? Nós já estamos quase chegando ao final do nosso tempo, do nossa história de vida de hoje. E eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma palavra de encorajamento para essa nova geração que está aí
adorando ao Senhor, cantando, louvando através não somente dos cânticos, mas com as suas vidas. Por favor, pode começar por Emerson? Pode. E terminando ali com o Júnior. Vamos lá, então. Assim, sem comparar, fazer comparação de gerações, eu acho um pouco bobagem, né? Achar que é presunçoso, às vezes, que a nossa geração foi melhor que a de agora. Não, imagina, não é isso. É que nós temos a vantagem que passamos por aquela e estamos vivendo essa. Então a gente tem mais condições de poder estar falando, né? Exatamente. Mas assim, o que eu deixo, né? Assim, uma palavra, aqueles que se propõem ou estão no Ministério da Música, né, da adoração, conduziram a igreja ao louvor e adoração a Deus, é que, primeiro, sejam seletivos em relação à música, né? Sejam exigentes, ouçam boa música, né? E dedique-se mesmo a isso, né? E uma coisa importante também a ser lembrada é que somente ser músico na igreja não é suficiente no serviço. Tá? Então, o que eu faço na igreja? Eu toco. Não. Você tem que tocar e procurar ver o dom que Deus te deu, né? Esse é o talento que Deus te deu para te servir, mas procura servir com outro dom, né? Então, e dedicar mesmo a igreja, né? Aos ensaios, e servir a igreja mesmo, né? Integralmente. Integralmente, exatamente. Não ficar naquele gueto do grupinho, dos músicos, né? Porque parece que, né, já tem aquele aspecto de, né, do meio grupo, negativo, né? Grupo separado é negativo. Sim, isso. Então, sim. se envolva com a igreja, Certo. se apresente à igreja, né? Não fique fechado somente ao seu grupinho ali, entendeu? Então, acho que essa é a palavra que eu trago, né, a essa nova geração, baseado naquilo que nós vivemos, naquilo que a gente tem visto hoje, né? Assim, pessoas que ouvem de tudo e tal, e o ouvido, né? Eu lembro do Stênio Márcio, um pastor e compositor, né, da nossa música cristã. Ele fala que nós gostamos de experimentar coisas boas do paladar, de tirarmos aromas agradáveis. Por que ao ouvir, né, a gente quer... Às vezes deixa de selecionar. Não, exatamente, não é também seletivo, não é seletivo. né? Então, só mais um detalhe. Passa a ouvir esses homens, né? Esses homens que, de fato, trazem uma boa música, né? uma música teologicamente correta, com harmonias agradáveis, né? Aí eu quero aqui citar, né? Stênio Márcio, Gladir Cabral, Jorge Camargo, Gerson Borges, né? Entre outros aí que a gente pode citar, né? Para que vocês acompanhem, ouçam esses compositores, esses homens de Deus, né? Que trazem boa música, que música que realmente que fala o coração. Essa é a minha palavra, essa geração de adoradores. Eu faço minhas palavras do Emerson também, né? E dizer que é triste quando a gente vê que o músico se distancia como se não fizesse parte do corpo, né? Do corpo. Isso que a gente observa nesses tantos e tantos anos de igreja. Então, que comece a se atentar mais a isso, que somos um corpo, está servindo na música, mas você faz parte de toda uma igreja, de toda uma comunidade, né? E assim como o Emerson falou da música, ouvir uma boa música, ser seletivo, né? Músicas congregacionais, não ficar preocupado a tocar, ensinar aquilo que está tocando, está em alta, né? Nas igrejas, que tem muita modinha, aquelas bandas, aqueles ministérios de louvor que estão em alta, né? Então,
Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, a sua igreja, né? Eu não posso colocar uma música de uma banda lá numa igreja que tem mais idoso. Então ter essa sensibilidade também, né? E vida com Deus, né? Porque se não há vida com Deus, o louvor não, acima de qualquer coisa, acima de ser um excelente músico, se não tiver vida com Deus, aquilo ali não passa do teto, né? A gente fica. Então é isso que eu quero deixar também para essas futuras gerações. Ler a Bíblia, faça oração, se quiser crescer, faça oração, vai crescer até no seu ministério, né, de música, Isso mesmo. Pegando a deixa da Fernanda, a gente tem que saber que quando nós estamos ali na frente, a gente tem uma função. Você não está ali para se apresentar, você está ali para dirigir a igreja, para olhar para Cristo, adorar. Então, a função sua não é se mostrar, né? Então você tem que ir preparado. Eu falo, não, para servir a Deus de qualquer jeito, não é assim que Ele recebe, né? Então a gente tem que preparar, consagrar o seu domingo, estar enchendo da palavra de Deus. Não adianta você, eu vou dirigir o louvor, mas você fica a tarde toda assistindo futebol, fica fazendo série de outras coisas e não está em consagração. Eu acho que a vida de quem está ali na frente, seja presbítero, pastor, dirigente de louvor, você faz parte da liturgia da igreja e você precisa saber que você não está ali para cantar, você está ali para dirigir a igreja, a congregação. E nisso vai a escolha da música, tem que ser congregacional, senão você vai se apresentar sozinha. O tom da música tem que ser o tom para que toda a igreja possa estar cantando. Então, há séries de coisas, mas focar nisso, que eu aprendi com o pastor Adolfo. Eu ia comentar aqui, ó. Porque assim, quando eu nunca, assim, eu vou fazer uma ressalva, eu sei que a pergunta é uma coisa, mas eu preciso falar isso. Quando eu fui entrar pro... Assim, eu nunca quis, assim, eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, e até hoje, se eu fosse escolher, eu não estaria... Eu tenho igual o Emerson falou, você cantar na igreja não é assim, qual é o seu dom? Cantar na igreja. Não é dom isso, né? Isso é um talento, é um serviço. Por isso que a gente tem que ver o que é um dom, né? O evangelismo, né? A palavra e assim, misericórdia, tem vários. Isso aí já nós estamos entrando em outro assunto. Mas assim, quando eu entrei no louvor, eu acredito que tem que ter a pessoa que está recebendo, os líderes, tem que fazer essa questão de ver a vida dessa pessoa, acompanhar. Então isso também vai para os líderes que estão, toca muito bem, aí já coloca. Mas então, como a Fernanda falou, tem que ter vida com Deus, oração, e isso é uma busca, né, contínua. E falando de estar junto, esteja com pessoas que tenham o mesmo pensamento que vocês, que estejam na mesma pensamento de servir a Deus daquele jeito que Ele quer ser servido, não como de qualquer jeito. Tem que ser com arte, tem que ser com júbilo, mas acima de tudo tem que ser em espírito e em verdade. Então a gente tem que pensar nisso, né? Talvez você não cante muito bem. E às vezes você se preocupa, eu tenho que fazer aquele arranjo, eu tenho que fazer isso. E você esquece daquele momento de se entregar a Deus. Porque eu acho que a adoração cantada também tem a manifestação da palavra de Deus que a gente canta, né? Então você tem que louvar o Senhor de todo o nosso coração. Acho que acima de tudo, olhar sempre para Cristo. Isso aí. Bom, fazendo as palavras de todos os amigos. Eu imaginei esse rápido, né? Assine embaixo. Mas assim, pegando um pouco de cada, um resumo de cada, né? Mas ficou bom, né? Ficou fácil. Por isso que eu pedi para começar, sabe? Fiquei aqui pensando. A questão de, sim, ouvir boas músicas, né?
eu falo assim que eu e Emerson tivemos o privilégio de caminhar com pessoas como, lembrar aqui novamente o pastor Josider, do qual ele teve um trabalho naquela época de pegar um cassete, a fita cassete, para quem não conhece, né, da nova geração, era uma fitinha que tinha uns negocinhos que gravava, né? Aí, total. E ele pegou, datilografou uma pasta com todas as músicas da igreja, cifrou, ele e a Celeide, a esposa dele, gravou todas as músicas, colocando a voz ali, para que eu e Emerson, com o violãozinho ali, a gente começava a entender Não ali as tinha notas. YouTube, Não hoje tinha tem YouTube, não tinha YouTube. nada ali, era a mesma pasta ali. Então assim, dedicação, foi a dedicação. isso, a questão de ouvir boa música, ele também nos apresentou um grande material de música, né? Como o Emerson diz aqui, músicas adorativas, músicas que falam. Quando a fita enrolada. Quando a fita enrolada, né? Então assim, vai também puxando o gancho disso aí para os líderes da nossa igreja, né? Que invista, não perca tempo, mas invista tempo nesses jovens, nesses adolescentes que estão entrando na questão do louvor, né? Trazendo a ele, quer dizer, nós somos, vamos colocar, doutrinados, né? O pastor Josider sempre teve esse cuidado com a gente, de entregar coisas boas pra gente. Olha, eu querendo Já passou E seu esses tempo. jovens que estão chegando, os velhos, foca agora aqui. Os dinossauros. O dinossauro não pode, velho. Os dinossauros. não pode, Jurássicos. não pode Ser aposentar, esquecido. entendeu? Tem que retomar, Concordo com isso, retomar, hein? porque assim, o jovem precisa caminhar e Tem ter uma referência. Isso. Eu falo que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, até quando você vai ficar dirigindo louvor, ó, deixa só o jovem. Falaram isso pra mim, gente. Eu falei, olha, Você não vai aposentar? você não vai aposentar? Eu falei, não vou Existe aposentar, só essa, quando Deus me tirar dali. Entendeu? Então, só assim, aposentar, agora sabendo. as pessoas vincularam que grupo de louvor é só pra jovem. Não, gente. Tem que voltar, é um apelo que eu faço. Esses dinossauros aqui fazem Gente, com excelência, gente, por favor, né? fazem com, como fala, Verdade. com Então, maestria, assim, nós entendeu? estamos 30 anos, né? Sim, na- nessa caminhada. na E caminhada. assim, voltando lá, né, os líderes, invista tempo nesses jovens que estão nessa. Entregue bons materiais, boas músicas para eles, ouçam muitas músicas. Seja, vou usar aqui, né? Seja igual o jovem Daniel, não se contamine com esse mundo. Hoje a gente tem tanta, por conta da tecnologia, hoje a gente tem tantas músicas aí, às vezes tem melodias, que é bacana, porque a música a gente curte muito melodia, mas quando você vai ver a letra, não é adorativa, é muito antropocêntrica, é muito falando de você. E uma coisa que a gente aprendeu, a Adriana lembrou, que eu estava tentando lembrar aqui do nosso grande amigo e pastor Adolfo Tobias, que também investiu muito tempo dele caminhando com a gente. Ele passava a tarde, eu e Emerson, nós éramos assim de boa em casa, ele chegava com a brasilhona dele azul, chegava assim, vocês estão fazendo o que, Emerson? Vem, entra aqui, botava a gente no carro e corria com a gente, passava, pegava o Carlinhos, pegava o Anderson, a gente corria lá para a Crimate, lá e ele sentava vislumbrando, estudando algo que poderia fazer na parte de louvor, de evangelismo, e nós quatro lá assim, só olhando, e até a gente E os quatro "Você viraram quer isso?" sonhadores. Entendeu? E assim, mandava a gente sair libertar do crê síndrome do Peter Pan, né? Sair da terra do nunca, que nada vai crescer. Então assim, ele investiu esse tempo com a gente. E ele ensinou uma coisa muito interessante pra gente, pelo menos eu aprendi isso quando eu falava assim, eu sempre falo isso pra Adriana também, quando a gente chega num certo momento, assim, qual que é o nosso papel ali na frente? Ele falava assim, olha e veja que a igreja está olhando para você, e o que você está fazendo? Estou adorando a Deus. Ele falava isso, esse é o nosso papel, levar a igreja à adoração, como? Adorando a Deus, verdadeiramente. Com músicas boas, com músicas adorativas, congregacionais, não show, né? Que isso hoje está acontecendo nos nossos meios, daqui a pouco estão fumacinha, luzinha, nada contra quem quiser fazer, faz, né? Mas assim, eu acho assim, que perde a essência da adoração, que é a exaltar, engrandecer o nome daquele que nós estamos ali fazendo, para a honra e glória dele, né? Então, que
juntando tudo isso aqui, era isso que eu tenho para falar. Gente, quando a coisa tá boa demais, aí acaba. Aí termina, né? Né? Mas não, ainda temos um... Ai, vai ter uma macarronada. Nós temos antes da macarronada. O Histórias de Vida fez um desafio aqui pro quarteto. E eles vão encerrar o nosso momento aqui dessa quarta edição, cantando. E essa canção, ela tem uma letra bem interessante. Ela diz: as coisas vão mudando, mas se não acontecer uma mudança dentro de você, nada vai adiantar. Você vai entrar um ano, sair no outro ano e as coisas vão continuar do mesmo jeito. E o Histórias de Vida está concluindo aqui esse momento tão especial nessa quarta edição. Mas, como sempre, nós terminamos com aquela pergunta: e o nosso próximo encontro? Com quem será? Vamos ouvir? Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se valorizar aquele amigo, sem olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém querido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar, tudo vai ser igual. O amor de Deus aí na tua casa vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Vai ser igual ao amor de Deus, tudo vai ser igual. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria,
utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para Mercado Novato, um novo jeito de economizar.